uma pílula que provocou uma revolução. Seria o fim da gravidez indesejada, o início da era do planejamento familiar e da liberdade sexual. Mas será que ela realmente significou mais liberdade às mulheres? Mulheres de todos os continentes tomam pílula anticoncepcional. Ela é mais amplamente usada no norte e no oeste da Europa. Nos Estados Unidos, cerca de 1 em cada 5 mulheres toma pílula. Na América do Sul, o número é semelhante. Por outro lado, a pílula anticoncepcional não tem um papel tão relevante na África e na Ásia. Mas por que realmente ela foi desenvolvida? O desenvolvimento da pílula anticoncepcional nunca teve como objetivo principal a autonomia feminina. Desde o início, ela esteve intimamente ligada ao controle populacional como um instrumento político. Vamos falar sobre o lado sombrio da pílula e nem estamos falando dos riscos à saúde. A origem da pílula anticoncepcional nos leva à Alemanha e ao campo de concentração de Auschwitz. Na década de 1920, as pesquisas sobre hormônios sexuais estavam progredindo rapidamente. O ginecologista alemão Kai Klauberg conseguiu atrasar o ciclo menstrual de uma mulher por alguns dias, o que se tornou a base do contraceptivo hormonal de hoje. Mas sob o regime nazista, o controle de natalidade deixou de ser importante. Esperava-se que as mulheres alemãs tivessem o maior número possível de filhos e as outras não. O líder nazista Heinrich Himmler queria dizimar os chamados povos orientais. Ele encarregou Klauberg de realizar pesquisas sobre esterilização no campo de concentração de Auschwitz. Centenas de mulheres sofreram e morreram no Bloco 10. Ele queria dar aos nazistas um meio de esterilizar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível, para atingir os objetivos de higiene racial dos nazistas. Algo totalmente incompatível com qualquer ideia moderna de direitos humanos. Na Alemanha, o desenvolvimento da pílula foi suspenso, mas nos Estados Unidos ele prosseguiu. Nos Estados Unidos da década de 1920, as mulheres lutavam pelo direito à contracepção e ao aborto. A feminista Margaret Sanger vivenciou o que significava crescer com 10 irmãos. Ela dedicou a vida dela ao planejamento familiar voluntário. Em 1923, fundou a primeira clínica legal de controle de natalidade e chegou a ser presa pelo compromisso com a causa. Ela também buscava uma solução mais simples para a contracepção. Era preciso de uma pílula. Na década de 1950, ela convenceu o médico Gregory Pincus a realizar pesquisas sobre uma pílula hormonal. A amiga dela, a bióloga Catherine McCormick, financiou o projeto. O médico Gregory Pincus e seus colegas conseguiram desenvolver uma pílula contraceptiva sintética, mas ela precisava ser testada em mulheres. A questão era onde. Porto Rico acabou sendo escolhida. Margaret Sanger foi uma das pessoas proeminentes e feministas que pressionaram para que os testes fossem realizados em Porto Rico. Eles deveriam ter ocorrido na Índia, mas decidiram que seria mais fácil porque Porto Rico era uma colônia dos Estados Unidos, um território dos Estados Unidos. A ilha caribenha era vista como o campo de testes ideal, era considerada superpovoada e em 1937 a esterilização foi propagada por lá como uma solução para o excesso populacional. O grupo-alvo eram as mulheres pobres e negras. E exatamente essas mulheres se tornaram cobaias da pílula. Inicialmente, muitas mulheres participaram dos testes, mas os efeitos colaterais foram enormes. Um documentário apresenta relatos de pessoas afetadas na época. Cogí el pote de las pastillas y me tomé una y no había echado nada al estómago. Entonces, por ahí, cuando me tomé la pastilla, pues sentí que se me fue el mundo y se me puso la vista como que se me oscureció. No sé, se está experimentando con nosotros, con un ser humano, sin saber nosotros qué es lo que estaban haciendo. 40% das participantes desistiram dos testes e nunca ficou esclarecido se a morte dessas 3 mulheres estava relacionada aos testes.
Temos que analisar quais corpos passam por isso, quem é selecionado para os experimentos e quais corpos realmente se beneficiam disso e da liberação, no que se refere ao sentido da pílula anticoncepcional para as mulheres nos Estados Unidos após os anos 1960. Como resultado desses testes, a dose de hormônio foi reduzida e foi dada largada para o lançamento no mercado americano. O interessante é que esse foi um avanço incrível em nível tecnológico, uma das poucas verdadeiras revoluções no mundo. Também é interessante ver como as sociedades e os líderes políticos reagiram. Eles não se alegraram e disseram, ótimo, finalmente temos algo para a nossa população, para que as mulheres e os casais possam cuidar de si mesmos. Fim das gestações não planejadas e, finalmente, liberdade sexual? Levaria um tempo até que as mulheres dos países industrializados ocidentais pudessem, ou melhor, tivessem permissão para realmente desfrutar dessa nova liberdade. Em 1960, quando a pílula anticoncepcional foi lançada nos Estados Unidos com o nome de Enovid, não era inicialmente destinada a todas as mulheres. Foi prescrita apenas para mulheres casadas que já tinham filhos. Um ano depois, foi lançada na antiga Alemanha Ocidental com o nome de Anovlar, novamente apenas para mulheres casadas e com filhos. Inicialmente, o medicamento Anovlar foi comercializado para problemas menstruais. A contracepção estava listada como um efeito colateral. A pílula anticoncepcional era considerada incompatível com a moral conservadora. Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral. Para a Igreja Católica, simbolizava o pecado. O Papa Paulo VI condenou o método em 1968 em sua encíclica Da Vida Humana. A situação era bem diferente na antiga Alemanha Oriental. O contraceptivo Ovociston, desenvolvido no leste, foi promovido como uma pílula para o planejamento familiar. O país precisava da mão de obra feminina para ajudar a construir o Estado socialista. Mas como era a situação no final da década de 1960 com relação à autonomia e à liberdade sexual das mulheres? Muitas pessoas dizem que a pílula não trouxe apenas liberdade sexual, mas também tornou as mulheres mais disponíveis sexualmente. De acordo com estimativas de 2020, mais de 100 milhões de mulheres em todo o mundo tomam pílula anticoncepcional regularmente. Ela é mais comum na Europa, especialmente nos países industrializados ocidentais. Em cerca de 50% da América do Norte e na maior parte da América do Sul, mais de 1/5 das mulheres tomam anticoncepcional. A pílula não tem um papel relevante em grande parte da África, onde menos de 10% das mulheres utilizam esse método. Na Ásia, a proporção é de 10% a 20% em 1/3 dos países da região. O que dizem as mulheres ao redor do mundo? Eu tive uma amiga que ela teve trombose nas 2 pernas pelo uso de pílula muito cedo. E foi, assim, uma coisa que me traumatizou. Até onde sei, na Indonésia, as pílulas anticoncepcionais ainda são associadas a mulheres casadas. Portanto, talvez para as mulheres jovens que ainda não são casadas, ainda haja um pouco de julgamento se quiserem tomar pílulas anticoncepcionais. É mais fácil ter acesso a pílulas anticoncepcionais em áreas rurais do que urbanas, porque as pessoas dos vilarejos se preocupam mais com a parte financeira. Não se preocupam muito com as complicações de saúde que podem enfrentar. Mas as pessoas da cidade refletem mais antes de tomá-las. É preciso ter uma receita médica. Os efeitos colaterais e a rigidez moral são alguns dos muitos motivos para a rejeição da pílula anticoncepcional. Em certas regiões, como em áreas rurais da África, as mulheres muitas vezes não têm liberdade de escolha. Infelizmente, mulheres e casais em países da África e da Ásia têm acesso limitado a contraceptivos eficazes. Em geral, porque não têm poder econômico para comprá-los. Ou as empresas farmacêuticas, geralmente ocidentais, em alguns casos não exportam seus produtos para lá. Em todo o mundo, a esterilização ainda é a forma mais comum de contracepção para as mulheres. Na Índia, o país mais populoso do mundo, a pílula anticoncepcional não tem um papel significativo.
Na década de 1970, estabelecer uma família com 2 filhos se tornou uma meta nacional e foi amplamente promovida. As mulheres eram incentivadas a se submeter à esterilização por meio de recompensas financeiras e outros benefícios. Isso foi há muito tempo, mas qual é a situação das mulheres indianas hoje, especialmente nas áreas rurais? É uma questão de saber onde está o poder, quem tem o poder de decisão. No caso das mulheres, como a laqueadura é a forma mais comum de contracepção, vamos chamá-la assim, ela geralmente tem um sentido de finalidade. E às vezes, em certas áreas da Índia, a laqueadura é feita sem o consentimento das mulheres. Há várias notícias e estudos sobre isso. Quando uma mulher tem muitos filhos, ou uma quantidade que a família ache ser suficiente, eles decidem coletivamente esterilizar a mulher. As mulheres ainda estão longe de ter o direito de decidir livremente sobre a contracepção, incluindo o uso da pílula. Ao analisarmos a história de seu desenvolvimento e disseminação global, fica evidente que a questão nunca foi sobre autonomia ou liberdade feminina. Esse é um mito criado nos países industrializados do Ocidente. Mas o que precisa mudar para que a autonomia se torne uma realidade? O que precisamos agora é avançar na pesquisa de melhores métodos de contracepção para todos. E os homens? Se assumissem maior responsabilidade pela contracepção, as mulheres teriam mais liberdade. Quem sabe, no futuro, uma pílula anticoncepcional masculina se torne realidade.